Seja muito bem-vinda ao podcast Empreendedora Selvagem. Eu sou a Isa Moreira Eu sou a JJ. e nessa temporada nós estamos trazendo assuntos centrais do universo feminino e do empreendedorismo, com perguntas que fazem a gente aprofundar nessas questões pensando na nossa própria vida. O tema de hoje é... Feminismo. Eita! Eita, que lá vem. Bora começar então? Bora começar. Então vamos lá. Primeira pergunta. Existe uma versão do feminismo que você não se identifica? Existe. Qual? A que contam no Instagram. A versão do feminismo que eu odeio, me tira do sério, é a que a galera tá contando no Instagram. É uma versão do feminismo que não existe. É uma narrativa para descredibilizar o movimento feminista. Então, o que a galera tá falando no Instagram que dá vergonha alheia? Ah, porque o feminismo é a coisa da mulher que tem o sovaco cabeludo, porque as feministas acabaram com a família. Mano, minha axila tá depilada, não que se importe para os outros. Eu sou casada, eu tenho 3 filhos. Então, assim, são narrativas que servem para fazer com que a mulher, mais uma vez, receba um carimbo, um estigma. Sobretudo as mulheres que estão abertas para conversar sobre pautas importantes como equidade, papéis de gênero, liberdade financeira, políticas, defender essas mulheres contra a violência de gênero, mas aí todas essas pautas que são extremamente importantes, elas ficam diminuídas por causa do feminismo do Instagram. É verdade. Tem bastante por aí. Tem muito, tem muito. E é engraçado, né, que também é utilizado como uma forma de você ofender também a mulher, né? É tipo, é isso. Sua feminista. Eu recebo muita mensagem assim no Instagram. Sua feminista! E eu falo, oi, É comigo? oi, pode falar. Mas a pessoa tá falando como se ela estivesse xingando de alguma coisa, né? E, meu Deus, é incrível ser feminista. E o que é o feminismo, então? O feminismo é um movimento que já está na sua 4ª onda e ele começou lá atrás nas sufragistas buscando direitos políticos básicos. A mulher era 100% uma extensão do homem, né? Então ela não podia votar, ela não podia ter acesso a dinheiro, trabalho, estudo, nada. Então a primeira onda do feminismo ela veio buscando o reconhecimento do trabalho feminino, a possibilidade dessa mulher ser assalariada, votar. Depois, na segunda onda do feminismo, ela chegou para resolver alguns gaps da primeira. Então, aqui entrou uma discussão ainda que muito superficial, mas a questão do feminismo racial. Entrou aqui também uma discussão de sexualidade, liberdade dos corpos. Aí veio a terceira onda do feminismo, que trouxe a questão dos papéis de gênero de maneira mais amplificada, né? Uma discussão mais madura sobre violência de gênero. E a quarta onda que a gente está vivendo ainda, que chegou depois de 2010, que é já dentro do contexto cibernético, internet, redes sociais, papel da mulher, né? Onde agora realmente a gente tem uma discussão muito maior e, obviamente, com essa discussão, a gente tem também uma reação do conservadorismo contra o feminismo. E é daí que vem essas narrativas muito loucas, né? Que a mulher feminista, ela destrói a família. Tem vídeos dizendo que a mulher feminista acaba com a energia masculina do homem. Olha, coitado. Olha que poder, né? A gente tem. Menino! Tava sabendo, não. Caramba, Bom, agora que a gente já sabe o que é o feminismo, vamos para a próxima pergunta. Você acha que o feminismo virou marketing? Eu queria muito que o feminismo soubesse usar o marketing tanto quanto o conservadorismo sabe usar. Eu acho que a galera do conservadorismo sabe usar o marketing muito bem, essa coisa de construir uma tribo, criar um inimigo, uma narrativa de nós contra eles, uma bandeira, valores muito bem definidos. Se as feministas conseguissem usar o marketing, a gente estaria muito melhor, estaríamos morrendo menos, estaríamos sendo mais bem pagas, estaríamos menos exaustos. Então, essa coisa de que o feminismo é marketing, quem dera. Devemos, inclusive, conhecer mais, colocar mais o marketing no feminismo.
Agora me fala o seguinte, qual foi a mudança mais concreta que o feminismo trouxe para sua vida? O feminismo me trouxe muitas mudanças. Eu não poderia estar gravando isso daqui se não fosse o movimento feminista e se não fossem as mulheres que participaram desse movimento quando eu nem era nascida, né? Então, só o fato de eu estar aqui já é prova de que o feminismo fez algo por mim. Para além disso, em termos de vida pessoal, eu acredito que o feminismo me trouxe a possibilidade de errar, de aceitar que eu erro. Nós, mulheres, temos uma autocobrança que é extremamente cruel. A gente quer ser perfeita, a gente quer acertar o tempo inteiro porque nós fomos treinadas a sermos perfeitas o tempo inteiro. E isso é impossível, é humanamente impossível. Então, acho que o feminismo, ele me lembra que eu não preciso ser perfeita, que eu posso errar, que eu posso ser egoísta, que eu posso estabelecer limites, que eu posso devolver o constrangimento, que eu posso dizer quanto custa o meu preço, que eu posso não dar desconto, Dizer não. que eu posso dizer não. E levando em consideração a herança das 4 ondas do feminismo, qual foi a crença sobre ser mulher que você desconstruiu e começou a te dar paz? Eu acho que o feminismo me deixa de herança também, para além de todas as questões políticas, né, e de gênero. Eu acho que dentro da minha casa ele desconstrói uma coisa muito importante, que é eu não acreditar que o trabalho doméstico seja minha responsabilidade. O trabalho doméstico é responsabilidade das pessoas que moram naquela casa. E não minha responsabilidade apenas porque sou mulher. Isso é tão louco porque eu tive um relacionamento antes do meu casamento que foi um relacionamento extremamente abusivo e durou 10 anos na minha vida. Nessa época eu tinha zero consciência de história de gênero. E eu lembro que eu ouvi da minha ex-sogra a seguinte frase. A gente ficou um tempo com ela, uns 2, 3 meses com ela, até a casa que a gente ia morar ficar pronta. E durante esses poucos meses, quando a gente estava prestes a se mudar, minha sogra falou assim: agora você vai precisar cozinhar quando voltar do trabalho, né? Porque o que ela queria dizer é que quando eu chegava já tinha comida feita. E aí eu parei e falei assim: não só eu, seu filho também. E aí ela falou assim: não, mas você é a mulher, você cozinha. Eu falei: mas eu trabalho fora. E aí ficou aquele impasse ali. E ali eu já comecei a estabelecer um limite, obviamente que não deu certo, tanto que o relacionamento não deu certo, né? Graças a Deus, inclusive. Mas ali eu comecei a estabelecer um limite do tipo, opa, peraí, calma aí, vamos entender aqui quais são as atribuições domésticas e vamos dividir isso aqui igualmente entre os moradores adultos, independente de você ser um homem ou se você ser uma mulher. É uma casa e tem adultos funcionais morando aqui dentro, então vamos dividir. Essa também é minha crença. Eu também não tenho. Isso é uma coisa que eu consegui superar, essa questão das atividades domésticas, né? De achar que eu tenho que fazer por ser mulher. E a coisa do casamento também, né? A coisa do relacionamento. Assim, acho que desde muito nova, dos 17 anos, eu já entendi que não era bem isso, né? Eu tinha uma ideia. Fui noiva aos 15 anos, né? Então, para ter uma ideia sobre isso. Mas logo depois, né, que esse relacionamento encerrou, eu entendi que eu não precisava casar. Que eu não precisava ter um relacionamento para ser bem-sucedida. E aí eu foquei toda a minha energia no profissional, né? Então, acho que para mim também são duas crenças. Acho que é o casamento, o relacionamento e as tarefas domésticas também. Pois é, e assim, a gente desconstrói tanta coisa, porque se eu tivesse toda essa consciência, sem dúvida nenhuma, eu não teria ficado num relacionamento abusivo por 10 anos. Me faltou estudar sobre história de gênero para eu sacar que aquele relacionamento era abusivo. Não se falava naquela época, por exemplo, sobre gaslighting, sobre um homem fazer um abuso psicológico com você, descredibilizar o que você está sentindo, ou as suas demandas, as suas necessidades ou os seus limites, e ainda se colocar como vítima como se você fosse louca. Eu não recebi treinamento sobre isso.
E aí a gente vai perdendo tempo na vida. E o pior, a gente vai achando que é louca mesmo, sabe? Você foi mais rápida, você já entendeu tudo desde cedo. E a vida te deu mais tempo, então, de presente por causa disso. Eu demorei mais e me custou muito caro. Foi dos 20 aos 30 anos, quer dizer, a década da minha juventude, eu estava soterrada num relacionamento extremamente abusivo, sofrendo violência psicológica todos os dias, sem saber que era violência psicológica. Por causa do ruim com ele, pior sem ele. Por causa da crença do ruim com ele, pior sem ele. Total. Como eu ouvi isso das minhas tias, da minha mãe, quando eu era criança. E eu acho que isso é uma coisa, né? Acho que falta mais a gente, né, procurar essa história da mulher. Talvez isso seja o que vai fazer com que a gente realmente não entre mais, né? Porque acho que toda mulher já passou por algum relacionamento tóxico, mas esse aprendizado, ele é muito importante para que a gente não volte para esse lugar, né? Eu acho, e é para isso que serve o feminismo. Quando você começa a estudar as 4 ondas do feminismo, né, você começa a entender o que essa mulher que estava lá atrás, antes de mim, quando eu nem era nascida, o que ela estava buscando, o que ela estava pedindo, o que foi o movimento das sufragistas. Quem são essas mulheres que foram para a rua? Em Nova York, na Rússia, o que elas estavam buscando? Depois, a segunda onda, quando trouxe a questão da sexualidade, como essas mulheres estavam se sentindo? Qual era o contexto de vida delas? Terceira onda, que é mais próxima da gente, que a gente consegue empatizar mais a realidade, é importante, em vez da gente ficar criticando, nossa, o feminismo, mulheres radicais, feminazes, e no raspa o sovaco, em vez da gente ficar nessa narrativa ridícula, a gente precisa estudar como mulheres mesmo, a gente precisa estudar e entender o que essas mulheres que vieram antes de nós estavam buscando, até para eu honrar, até para eu não deixar a coisa voltar atrás, sabe? Para o trabalho delas não ter sido em vão. Já foi exaustivo, não foi fácil. Então, que não tenha sido em vão. Totalmente. Falando daquilo que a gente aprendeu, né? Como é que é educar uma mulher? Educar uma mulher é mais difícil do que educar um homem, né? Porque o mundo é violento com as mulheres. Então, eu acredito que pai e mãe têm uma responsabilidade gigante para educar os meninos, para que a gente deixe de ser um país com uma das mais assustadoras taxas de feminicídio no planeta. Mas criar uma mulher nesse contexto faz com que, como pais, a gente tenha um medo maior, né? Será que quando a minha filha disser não, a pessoa que está ali com ela vai respeitar? Será que a minha filha, quando botar uma determinada roupa, aquele homem que vai achar ela bonita vai entender que o corpo dela, regras dela? Será que a minha filha vai receber o mesmo salário que um carinha que tivesse a mesma competência no mesmo cargo que ela? Será que a minha filha, quando passar numa rua que não está tão bem iluminada, será que ela vai ter a segurança? Então, eu acho que tem muitas questões aí, e criar a menina é um equilíbrio entre não cercear a liberdade dela, mas também ensinar ela a ficar ligada, a saber dizer não, a saber pedir socorro, infelizmente. Infelizmente faz parte do processo, né, de educar uma criança, falar que a vida não vai ser tão fácil para nós, né? É difícil isso para uma criança, né? Bom, vamos lá para a próxima pergunta. Existe um comportamento de mulheres que te decepciona dentro da pauta do feminismo? As pessoas me perguntam se eu me decepciono com o comportamento das minhas haters, mulheres que me atacam na internet. E eu não me decepciono, porque tem uma frase que agora eu não vou me lembrar quem é o autor, mas que diz o seguinte: o sistema explorador, ele não seria tão potente se ele não carregasse defensores nas próprias vítimas. Então, quando uma mulher me ataca dizendo que eu sou feminista, como se isso fosse um problema, e dizendo que eu quero destruir a família e que eu estou acabando com a energia masculina dos homens, né, que é o que eu mais ouço,
Na verdade, essas mulheres, elas estão reproduzindo algo que elas foram treinadas, né? Falta a essas mulheres a pesquisa, o conhecimento, a busca, né? Então, assim, óbvio, quando você lê uma coisa dessa e você vê que é uma mulher, você fala, porra, Isto caraca. você? Então, deixa eu te contar uma coisa, a gente está do mesmo lado, tá tudo bem, mas não, nós não estamos. Ela se sente realmente ameaçada. E aí tem uma questão de projeção também, né? Eu percebo que a minha liberdade incomoda muito as mulheres. As mulheres que estão presas em casamentos infelizes, e mulheres que sentem muita culpa, mulheres que são extremamente perfeccionistas, que estão tentando aquela maternidade perfeita, inalcançável e que inconscientemente estão sofrendo com isso, quando elas veem uma mulher livre, uma mulher bem resolvida, questionando tudo isso, elas sentem que é como se fosse contra elas, como se fosse uma afronta direta. É por isso que elas me atacam, entendeu? Então, assim, existe ali uma projeção de sombra, existe ali algo dentro delas que precisa ser nomeado, precisa ser tratado, mas aquilo dói. Então, qual que é a melhor maneira de lidar com isso? Eu vou olhar e eu vou atacar alguém que está me fazendo sentir essa dor. Então, é tudo muito profundo. Na maior parte das vezes, eu não me importo, não. Às vezes eu me importo, mas na maior parte das vezes eu não me importo, não. É, um trabalho, né? Um trabalho de, De bloquear. de bloquear. Bora lá. E culpa? Bora falar de culpa, porque culpa é bem comum a todas as mulheres, né? Mas qual culpa você deixou pra trás depois do feminismo? Não tem uma culpa que eu tenha deixado totalmente para trás. Por isso que eu demorei para responder. Porque eu quero ser 100% sincera nessa resposta. Todas as culpas femininas, a culpa de não ser o suficiente, a culpa de não ser uma mãe perfeita, a culpa de não ser uma dona de casa exemplar, a culpa de não estar dando conta, todas essas culpas inerentes às mulheres dentro do contexto de história de gênero, elas estão dentro de mim, porque eu fui treinada nesses contextos. Agora, eu as sinto muito menos. Eu sofro muito menos por causa delas. Hoje em dia, eu gasto muito pouco tempo pensando nisso, porque eu sinto só um pouquinho, aqui ou ali, pontualmente. E como eu tenho a história de gênero muito bem desenhada na minha cabeça, como eu conheço as narrativas e os movimentos feministas e a construção dessa narrativa patriarcal, fica muito fácil dissociar da culpa e entender que a culpa não é minha, que a culpa é um processo do inconsciente coletivo, então que ela não me pertence. Mas dizer para você que nenhuma delas está aqui 100% é mentira. De vez em quando eu me pego. Eu falo, olha ela aí, quanto tempo você não aparece? E o que você faz quando a culpa aparece? Eu faço isso, eu dialogo. Eu percebo e dialogo. E aí eu percebo que não é minha. Se não é minha, eu dissocio. Né? Então, quer dizer, o problema é você fusionar na culpa feminina. Né? Meu Deus, eu não sou uma boa mãe. Eu vou errar como mãe. Vai ter dia que eu não quero ser mãe. Vai ter dia que eu tô cansada. Sabe? Você falar isso na internet é terrível, entendeu? As pessoas te crucificam e tal. E quando você entende que tudo isso é uma construção para manter a mulher presa na culpa, porque a culpa é um processo de consciência que gera uma sensação de apagamento. Quer dizer, se eu estou me sentindo culpada, se eu estou me sentindo envergonhada, eu quero o quê? Me esconder. A quem isso beneficia? Né? Então, assim, quando eu estou sentindo as culpas inerentes do feminino, eu percebo e eu negocio e eu consigo sentir o alívio imediato. Muito bom. Para mim, isso acontece também. Eu perguntei o porquê, justamente por isso. Quem está ouvindo, né? Que de prático pode fazer quando está nesse estado de culpa? E isso é uma coisa que eu também faço. Calma. Não é meu. Não é meu. Você não tem o que fazer em relação a isso. Tá tudo bem, você erra também. E falar isso, verbalizar isso também, né? Porque às vezes a gente só fica pensando e a gente não verbaliza. Eu acho que isso é bem importante a gente entender que, opa, pera. Isso aqui não é meu, eu posso estar me sentindo assim agora, mas não adianta, né? Esse sofrimento, esse Ela sofrimento. volta. Tem algumas frases que eu acho que ajuda muito da gente ficar repetindo, que não é minha responsabilidade que todos à minha volta estejam bem.
Não é minha responsabilidade cuidar de todos à minha volta. Não é minha responsabilidade ter solução para todos à minha volta. Não é minha responsabilidade cuidar e nutrir de todos à minha volta. Não é minha responsabilidade anular os meus sonhos e as minhas vontades em prol dos sonhos e vontades de qualquer outra pessoa no mundo, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E aí quando vem alguém, né, e você tem uma postura dessa e alguém te chama de egoísta, e você de novo lembra, essa pessoa tá te chamando de egoísta porque na verdade ela não consegue fazer isso, ela tá presa. E aí dói nela, incomoda, enche ela de ódio e ela se sente ameaçada, porque existe ali um pensamento mais profundo que diz o seguinte: imagina se todo mundo fizer isso, como é que vai ser? Vai acabar a família, as pessoas criam essas questões, né? Eu acho que é isso, mas a culpa tá aqui. Ela não vai, né? Ela não vai, não. Maravilha. E para fechar esse episódio sobre o feminismo, o que você diria para as mulheres que estão nos assistindo agora, nos ouvindo sobre isso? Mulheres precisam estudar história de gênero. E dentro da história de gênero existem as 4 ondas do feminismo. Mas não é só isso. A história de gênero engloba desde lá de trás. Como que o patriarcado nasceu? Né? Como que o patriarcado se aliou a sistemas religiosos e ao capitalismo? Como que isso tudo se sucedeu de lá de trás, lá dos nossos antepassados das cavernas? Como é que a mulher veio parar nesse lugar aonde só era reservada a ela a posição na cozinha e a posição de útero familiar? Ela só era uma égua procriadora. Como é que a gente chegou nesse lugar? É importante estudar sobre isso. E aí depois vem as ondas feministas que vêm trazendo os benefícios contra toda essa história. Como que nós morremos durante toda a caça às bruxas? 3 séculos de feminicídio. Mulheres enforcadas, torturadas, mortas por serem acusadas por serem bruxas. É importante a gente entender, porque se a gente entende o passado, a gente consegue compreender as nossas crenças, comportamentos, os nossos limites, e a gente consegue repensar maneiras de lidar com a gente mesmo e maneira de lidar com o mundo. Mas não sai com uma ideia fechada do tipo, nossa, o feminismo é coisa de mulheres radicais. Radical, inclusive, é uma palavra que vem da palavra raiz. Vai estudar a raiz das coisas, porque isso vai ser importante para qualquer mulher e qualquer homem também. A gente precisa estudar profundamente história de gênero. E é isso! É isso, temos o nosso episódio sobre o feminismo. O que você achou? Eu acho um tema maravilhoso. Eu acho que todo mundo... Eu acho que tinha que ter na escola ali, sabe? Tinha que ter a matemática, português, biologia, feminismo. Lá no prézinho. Lá no pré-1, sim. Já é importante. Tinha que ter. Eu espero que você tenha gostado desse episódio aqui do podcast Empreendedora Selvagem. Se gostou, me deixa saber, coloca um comentário aqui embaixo. Não esquece de curtir o nosso vídeo, ativar o sininho no nosso canal para você receber sempre os nossos vídeos quando a gente postar. Um beijo, né, Gé? Um beijo, foi um prazer estar aqui com vocês. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Eu sou a JJ. E é isso? Não é bom terminar com isso. Calma, eu não vou terminar com isso. Só tô te dando um gancho.